Fala, nação, bora lá para mais esse corte aqui do Flamengo depois desse empate contra o Goiás em 1-1. Créditos aqui à ESPN, vamos ver o que eles vão falar aqui depois desse empate do Flamengo. Ruim o resultado para o Flamengo, que está tentando aí seguir o Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, vamos lá ver o que eles vão falar aqui depois desse empate do Flamengo. 9 pontos de vantagem na liderança, André Kfouri. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, meus caros. E uma ótima semana desde já aos nossos amigos e amigas. O Flamengo continua demonstrando como enxerga o Campeonato Brasileiro em comparação com as suas campanhas na Copa do Brasil e, claro, principalmente na Copa Libertadores. Nesta semana tem a segunda partida da semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, uma vantagem bem considerável, um jogo em casa, uma diferença técnica importante entre as duas equipes. O Rogério Ceni agora há pouco falou, logo depois do jogo no Morumbi, quando o São Paulo empatou com o Corinthians 1-1, é claro que a gente vai poder falar sobre isso mais tarde, que não está escrito em lugar nenhum que é impossível vencer o Flamengo no Maracanã, que o São Paulo vai ao Rio de Janeiro nesta semana com a melhor equipe que puder para fazer esse trabalho. Eu tenho pouquíssima expectativa que o São Paulo consiga fazer isso, acho que o Flamengo vai passar e vai chegar à final. E o Campeonato Brasileiro, terceiro lugar agora, se transforma numa missão cada vez mais difícil, inviável. O Internacional é o novo vice-líder. O Palmeiras é uma constante, o vice-líder vai mudando. Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional. O Fluminense foi vice-líder, né? Foi. Naquela sequência de partidas do Palmeiras contra os segundos colocados, o Fluminense era um deles. No Palmeiras e Fluminense, ele era vice-líder. Ele era o vice-líder. E o Palmeiras mostrou neste sábado, com uma atuação séria, sólida, que a eliminação na Copa Libertadores, ao que tudo indica, ficou. E o time está bem concentrado na conquista desse troféu, arriscando até, em relação ao que é o campeonato, converter essas rodadas finais numa procissão até o dia que o Palmeiras matematicamente vai confirmar o título. Hoje a atuação do Flamengo foi uma atuação de um time que, de fato, não abandonou nada, mas também não se comprometeu com nada em relação ao que é o Campeonato Brasileiro. E essas escolhas, para mim, estão bastante claras. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Paulo. Abraço a você, Prati, Jean, André, o fã de esporte conosco. A gente não pode ser oportunista e querer dizer que o campeonato ficou aberto ou não para o Palmeiras só por conta do jogo de hoje. Aqui, acompanhando todos os amigos aqui da bancada, a gente já vem falando há algum tempo sobre a situação do Palmeiras. Eu acho que a chave vira da conversa naquele Palmeiras e Flamengo. Ali, independentemente do argumento físico, da situação de foco da próxima semana de mata-mata, de uma série de coisas que poderiam ser colocadas na mesa, estava muito claro que por mais que o Dorival não verbalizasse, as escolhas gritavam que o Campeonato Brasileiro, e por motivos óbvios, não estamos aqui para criminalizar, era o caminho mais longo, era o morro mais íngreme. E a partir dali, o tal time alternativo falado, que vinha muito bem, e é verdade, ele não consegue mais se impor como antes. Ele tem problema, porque é normal uma oscilação, tem problema porque o tal time alternativo muda muito de cara agora de um jogo para outro, de poupar, de jogador suspenso, jogador que acaba ganhando vaga de time titular. Então ele empata contra o Palmeiras, ele não joga nada bem contra o Botafogo e arranja o gol quando entra Arrascaeta, Pedro ali com o Vidal. Ele empata contra um Ceará, ele empata agora também contra o Goiás. Não é uma surpresa, só que quando a gente fala que a vantagem do Palmeiras ela vai muito além da pontuação ou daquela conta louca sempre de sexta-feira, né? Pode cair para 5, pode ir a 11, pode cair para 4. Se não... Isso é um outro papo. A questão é muito mais como o campeonato se desenha. E essa rodada acabou escancarando. É um Palmeiras que conseguiu, precisava de qualquer jeito vencer ontem, venceu. A atuação é papo para muito debate, só que tinha de vencer, venceu. O Flamengo tinha de vencer, não venceu. E assim tem sido nas últimas rodadas. Quando a gente olha para frente, novamente, imagino que o Dorival não vá verbalizar, nem a diretoria, vai dizer que está na briga, que acredita, mas cada vez mais o Flamengo vai modular esse foco no Campeonato Brasileiro, porque tem uma final a se confirmar na Copa do Brasil, tem uma final já confirmada na Libertadores e tem um Palmeiras agora com fôlego, trabalhando, ampliando a vantagem só no Brasileiro. Isso. Então, não é uma loucura a gente reafirmar que, mais uma vez, o Palmeiras está cada vez mais perto de confirmar esse título. É confirmar porque a gente já vem falando há algumas semanas. A gente fala, vai diminuir, a distância aumenta. Pode diminuir, o Flamengo não confirma. Mas essa sequência agora talvez seja decisiva. E ela não é positiva
para o Flamengo. Eu comentava até, só para passar para os companheiros, a gente assistiu o jogo na redação, eu comentava com o nosso editor-chefe, com o Dimas, acho que falei com você também, eu não consigo ver esse Flamengo tão mobilizado no campeonato. O Everton Ribeiro, ele sai ali substituído, não é que ele lamenta, que sai, entra... Tá uma coisa muito, cansada, e é normal, o cansaço é normal, e talvez falar isso também não faz mal a ninguém, ajuda a explicar. Então, não consegui ver uma mobilização, só vi no final. Quando sai o gol de empate, tem poucos minutos, vamos correr atrás agora. Se fosse assim desde o início, talvez fosse diferente. O Flamengo não tem conseguido ser assim ao longo dos jogos do Campeonato Brasileiro. Concordando com o Pedro, Rafa, eu acho que o Flamengo, em 3 jogos, ele dá assim, claramente esses sinais, né, de que o Campeonato Brasileiro está mais para o fim da fila em relação às prioridades. Como ele mesmo disse, o confronto direto com o Palmeiras aqui em São Paulo, o jogo contra o Ceará, depois de um tropeço do Palmeiras, né, no dia anterior, e tendo ele, Flamengo, conseguido uma enorme vantagem, né, no que estava envolvido naquele pedaço de temporada, que tinha sido a goleada na Argentina, né? Então, pode de repente fazer diferente, usar um time alternativo na volta e o titular no Campeonato Brasileiro. Não acontece. E hoje eu acho que é um exemplo disso também, porque a bela vantagem que conquistou contra o São Paulo, é lógico, não é uma vantagem grande como foi contra o Vélez, mas é uma bela vantagem. E não é o Vélez, é o São Paulo. Mas ainda assim, né? O Palmeiras venceu. Se quisesse mesmo olhar para o Campeonato Brasileiro, não podemos hoje desperdiçar ponto de jeito nenhum. Talvez a configuração, a armação do time tinha sido um pouquinho diferente, né, Rafa? Pode ser. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes também. Paulo, o Flamengo está vivendo uma situação esse ano muito semelhante à que viveu no ano passado, quando o Atlético Mineiro dispara. E a gente sempre falava o seguinte, olha, essa rodada o líder pode deixar pontos, o Flamengo que está atrás pode encurtar a diferença. Ele não encurtava, primeiro porque o líder não dava brecha. E segundo, quando o líder deu alguma brecha nesses últimos jogos, o Flamengo não aproveitou. E me parece que as opções do Dorival hoje não deram a resposta que ele esperava. Né? A gente já falou aqui do grupo do Flamengo, que é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado, mas que para alguns jogos do Brasileiro, esse grupo não tem jogado, não consegue apresentar o que se espera. Né? Hoje a opção foi de ter o Vitor Hugo como um camisa 10 em alguns momentos, o Everton Ribeiro começou de um lado, o Vidal do outro, o Thiago Maia mais recuado. O formato do time é igual ao time que a gente tem visto em Copas, né? Sem os mesmos jogadores. Sem o Gabriel, sem o Pedro, enfim, Felipe Luiz e por aí vai. Agora, esse time em Goiânia no primeiro tempo hoje praticamente não jogou. Se viu muito bem marcado pelo Goiás, até correu alguns riscos no primeiro tempo de sair atrás na primeira etapa. Aí eu tô com o Pedro, quando sai atrás no final do jogo, ali faltando 10, 12 minutos, consegue empatar a partir de um escanteio, mas em nenhum momento demonstrou assim uma reação de que você olhava e falava o seguinte, não, agora o Flamengo em 8, 10, 12 minutos pode virar o jogo. Isso não apareceu na Serrinha. Né? Em pouquíssimos momentos nós vimos o Flamengo muitas vezes com a bola, mas muito a bola na intermediária. Então o líder não deu brecha. Quando o líder deu alguma brecha e largou pontos pelo caminho, ninguém aproveitou. Então a discussão nesse momento me parece que é muito mais voltada ao segundo lugar do que à liderança. O campeonato depende do Palmeiras, não depende mais do Flamengo, não depende mais do Inter, não depende mais do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Paranaense, depende do líder. Se o líder por acaso tropeçar, perder 2, 3 jogos, é um campeonato. Como não está dando brecha para isso, ele está se encaminhando bem para ganhar a competição. Tudo bem, Jean? Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois a questão é a seguinte, a gente e acho que todos nós, isso eu posso falar em nome de todos, a gente vem há muito tempo dizendo que o grande perseguidor do Palmeiras é o Flamengo, né? Do time que pode tirar o título do Palmeiras é o Flamengo. Só que nós estamos há 5 rodadas, nas últimas 5 rodadas, com 4 vice-líderes diferentes. Então é um Flamengo que não vem conseguindo confirmar nos últimos tempos essa condição do grande perseguidor. Se me perguntarem hoje quem é o time que pode tirar o título do Palmeiras, eu vou continuar afirmando. Acho que o Flamengo, apesar do Flamengo estar a 9 pontos e o Internacional está a 8, eu vejo mais possibilidade do Flamengo tirar esse título do Palmeiras do que do Internacional. Embora, claro, o Flamengo tenha outras frentes importantíssimas, vale dizer, o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro, né? Mesmo que ele resolvesse de uma hora para outra começar a escalar todos os titulares no Brasileiro, e acho que não vai fazer isso, porque, repito, a questão não é o jogo contra o Goiás, não é o jogo contra o Ceará. Se o Dorival não fez isso no jogo contra o Palmeiras, que ali eu acho que as coisas poderiam eventualmente ter mudado, mas ele não fez, eu acho que não vai fazer. Mas ainda que resolvesse fazer isso, a gente está falando dessas últimas 12 rodadas, em 3 delas, certamente, mesmo que o Flamengo resolvesse usar os titulares daqui para frente, em 3 delas, ele certamente teria que mudar o time.
antes da final da Libertadores e antes das 2 finais da Copa do Brasil, que também acontecem em outubro. Então, realmente, assim, a ideia de que o Flamengo é o grande perseguidor, acho que ela permanece por conta do poderio desse elenco, da capacidade que tem, muito mais do que por aquilo que a gente está vendo dentro de campo. E aí também não estou falando só dos resultados, não. Porque eu acho que a gente tem visto, né, partidas recentes do Flamengo, algumas até mesmo com vitórias, em que o Flamengo não está conseguindo jogar aquilo que poderia. O jogo contra o Ceará e o jogo de hoje contra o Goiás têm em comum um primeiro tempo muito abaixo. Sim. E abaixo não só do que pode se imaginar, potencial esperado, abaixo do que os times que o Flamengo mandou a campo nessas 2 partidas já mostraram que são capazes de fazer. Então vamos imaginar que o Flamengo tivesse entrado no jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo com a força máxima e eventualmente tivesse vencido. Não aconteceu. Depois que o Palmeiras abre a porta no sábado à noite, quando desperdiça pontos, o Flamengo joga domingo pela manhã, faz um primeiro tempo muito ruim com o Ceará, não consegue vencer o jogo. São 2 oportunidades que eram diretas ali. E se a gente der mais um passo nesse contexto, né, que não se apresentou, que depois de tudo isso, se o Flamengo tivesse aproveitado essas 2 oportunidades, o Palmeiras ainda seria eliminado da Libertadores na mesma semana do jogo contra o Ceará, ou seja, alguns dias depois, o fim de semana que está terminando agora poderia ter sido completamente diferente em relação à matemática do título. Mas é aquilo. Já depois do jogo contra o Ceará, a gente falava que quando um time aplica uma vantagem ao redor dos 10 pontos, tem muita coisa que precisa acontecer e quase todas elas no sentido oposto dos objetivos desse time que está na liderança para que ele perca de fato essa gordura que é conquistada, que é conseguida com mérito. E acho que a resposta mais importante em relação à caminhada para o título nesse fim de semana, quem tinha que dar era o Palmeiras. Depois daquilo que o Abel falou na entrevista triste, sombria, reclamando de arbitragem e fazendo um comentário que tem a ver com a arbitragem, mas não importa se as pessoas concordam ou não concordam, não é essa a discussão agora, que a arbitragem de fato contribuiu para que o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores. O que importa nesse contexto, nesse caso, é que o Palmeiras acredita que sim. Os jogadores acreditam que sim. E a declaração do Abel foi, perguntado especificamente sobre isso, você acha que essa eliminação vai ter algum impacto no Campeonato Brasileiro? Ele disse, da forma como o vestiário está indignado, da maneira como nós saímos, eu creio que não. Porque seria mais fácil, aos olhos dele como treinador, converter essa indignação em seriedade, foco, concentração nos jogos do Campeonato Brasileiro. E no primeiro jogo, depois dessa eliminação, o Palmeiras fez o seu papel. Então, assim, talvez as pessoas achem mesmo que as reclamações que vieram do Palmeiras depois da eliminação para o Atlético Paranaense são reclamações corretas. Ou não. O fato é que o time se sente indignado por ter sido eliminado pelo apito. E aí converte essa sensação em força, em mais foco, para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não será campeão da Libertadores de novo, não ganhará a Copa do Brasil esse ano, mas deve vencer o Campeonato Brasileiro. Tem gente que acha que é o título menos importante dos 3, e tem mesmo, no futebol, infelizmente. De qualquer maneira, na verdade, isso importa menos agora também, porque esse é o título que o Palmeiras não tem até agora, nessa era de conquistas, nessa era Abel Ferreira, digamos assim. Então, se esse painel for fechado, o título brasileiro é um título que ganha em importância, mesmo que as pessoas insistam em tirar essa importância desse troféu. O time reserva do Flamengo parecia bastar, né, em alguns momentos, né, e foi digno de elogios aqui por vitórias alcançadas em sequência, e a gente, né, conversava, nossa, o Flamengo está montando, né, ele está montando de acordo com o seu elenco times muito fortes para diferentes competições, principalmente utilizando esses reservas no Campeonato Brasileiro. Não está bastando mais, né? E acho que até por conta de atuações abaixo de caras... o torcedor esperava muito, por exemplo... Muito bons, né? Do Marinho, muito bons. Marinho, o Everton, Cebolinha, nem se fala. O Vidal tem feito bons jogos, razoáveis jogos, mas nada demais. Hoje tem uma questão interessante de dinâmica, né? De Marinho e Cebolinha em comparação a Pedro e Gabriel. Mas eu acho que os jogos anteriores também têm questões de dinâmicas.
Porque essa pergunta do Paulo de queda, a queda ou não, ela vai muito da nossa avaliação e da impressão da torcida, ela é subjetiva. Agora, tem uma coisa que ela não se discute, ela é exata. As peças não são as mesmas. Aquele time alternativo que funcionou, ele teve algo que poucos times do Campeonato Brasileiro têm, repetição. Você sabia qual era o time alternativo, você já sabia qual era o desenho, você já sabia onde o Lázaro entrava, já sabia onde o Marinho entrava, onde o Vidal caía. Você perde o Lázaro, você não tem um atacante. Na semana passada, ele perde situações de linha de defesa. Na semana passada, contra o Ceará, o André falava no primeiro tempo ruim, semana passada, primeiro tempo ruim hoje. Na semana passada, problemas na marcação. Você muda toda a sua linha defensiva, você corre para trás contra um time que tem muita velocidade, que é o Ceará. Você sofre. Hoje, problema de criação. Um time muito bem postado lá atrás, você precisa criar e você não consegue. As dinâmicas também eram diferentes. Porque hoje você tem uma aposta num Vitor Hugo que você não consegue entender se ele é um 9, se ele é um falso 9, se ele está no desenho do Losango como um articulador, sabe, com Marinho e Cebolinha, aí começa tudo a não funcionar. Marinho e Cebolinha não funcionam como Pedro e Gabriel. Vitor Hugo, se tiver que dar profundidade, não funciona como Pedro. Como 10, não funciona como Arrascaeta. Então, você começa a perder peças. E quando você perde peças, o time alternativo cai. E aí você não entra mais naquele papo do Flamengo. O Flamengo conseguia montar 2 times com Lázaro, com talvez sem Lázaro, Pedro, então. E aí descansando ele meio de semana e tendo no time alternativo. As dinâmicas começaram a mudar muito. Quando ele teve repetição, o time alternativo foi bem. Até para não ser injusto falar, antes servia, agora não serve, é outro time alternativo. Aí semana passada teve Pulgar, teve Varela, aí muda. Essa semana não teve Diego. As coisas começaram a mudar muito nesse tal time alternativo. Mas o do ano passado, do jogo passado, acho que tinha mais essa questão da mudança, né? Da mudança das peças mesmo, né? Você acabou colocando jogadores que não vinham atuando no time, independentemente da qualidade que eles tenham, e acho até que tem. Agora, como pesa hoje, ou como pesou hoje também, aquele cartão besta do Gabigol, né? Eu acho que para quem tratou de defender, né, a expulsão contra o Ceará, eu acho que o peso hoje fica muito claro, porque a minha impressão foi, pelo menos, do Vitor Hugo jogando mais naquele sistema do time titular mesmo, com os 2 caras de frente, com Marinho e Everton Cebolinha. E ali, convenhamos, você ter um dos 2 que seja, né, Pedro ou o Gabigol ao lado do outro, de mais movimentação, de mais velocidade, acho que criaria um cenário bem melhor para o Flamengo. Então, acho que tem tudo isso, mas é preciso destacar esse time do Goiás. Exatamente. O time do Goiás, do Goiás jogou muito bem, o time do Goiás vem jogando muito bem, sofreu no jogo porque perdeu o Dadá Belmonte, que era o cara que estava criando muito ali pelo lado, Flamengo, né? Com velocidade, com o Pedro Raul jogando muito bem, independentemente de problemas que o Pedro de não Raul ter feito gols. Então, de costas pro problemas gol, diferentes que ele cria. tocando e deixando os jogadores de lado de campo entrar. Então, assim, tem muito mérito do Goiás também. É claro que você olha para o time do Flamengo, para o elenco, para os jogadores, né, que mesmo saindo do banco são jogadores fortíssimos, você diz, a obrigação nesse contexto, nesse cenário é do Flamengo. Mas o Goiás tem muito mérito no resultado e poderia ter tido um vencedor para qualquer lado nesse jogo, eu acho, pelo que foi o jogo. Só em relação à dinâmica de jogo, eu também entendi que a